Meus queridos, muito boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem. E aí, eu sou o professor Tiago Magalhães, professor de Química, e eu fiquei já chateado, porque na hora que perguntaram quem gostava de Química, a audiência foi baixa, tá? E eu já fiquei triste com isso, mas eu espero que ao término dessa aula, as 3 disciplinas sejam homogêneas no gosto de vocês, tá? Se apresentem, por favor. Não sou a Xuxa, não, para estar apresentando. Quem é você, meu baixinho? Lindo. Bom, galera, boa tarde. Professor Augusto Melo, uma alegria gigante. Não, eu tô Bota tirando. o microfone. Não, mas se eu botar em cima, vai dar reverberação, filhinho. Agora pronto, essa menina linda quer que eu cole o microfone à boca. Gente, boa tarde. Uma alegria gigante estar aqui com vocês. Parabéns pela força de vontade, parabéns pelo empenho. E a gente vai dar o melhor da gente para que vocês tenham uma melhor aula de ciências da natureza. Tá bom? Um abraço para todos vocês, vamos já começar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo Marques, de Biologia. Tá? Um prazer imenso estar com vocês aqui. Tá? Só levanta a mão quem vai ser aprovado no Enem esse ano. Ah, tá. Obrigado, hein? Agora a gente vai começar. Acompanhem. Dúvidas, levantem a mão, mandem um papelzinho pra gente, que a gente vai estar aqui para auxiliá-los, tá bom? Meus nobres, queria convidar vocês para a nossa parte de Química. Só confere a página, por favor, Augusto. Primeira questão. A página. Só confirmar a página. Página 4. E vamos fazer nossa leitura aí da primeira questãozinha de hoje. Questão de número 1. E essa questão da nossa página. Aqui, ó. Esse material é antigo, né? Esse material não é nosso, não. Não. Esse material é antigo. Página de número... Deixa eu confirmar aqui. 4. Fábio. Não é o de hoje, não é o que a gente mandou. Ah, beleza, show. Chuchu, nossa primeira questão que nós trouxemos para vocês fala o seguinte, ó. Suponha que um bloco de gelo contendo uma esfera de aço em seu interior está totalmente imerso numa amostra de água líquida em um recipiente. Todo o sistema se encontra a 0 graus, sob pressão atmosférica normal, que é de 1 atm. A água possui um comportamento anômalo, ou seja, um comportamento anormal, entre 0 e 4 graus, de modo que, em particular, o gelo fica mais denso ao derreter a 0 graus, ao invés de se dilatar. E o comando da questão pede o seguinte: após o derretimento do gelo, bebês, eu vou querer a participação aqui do Augusto, para a física me ajudar a entender um pouquinho essa questão. Mas o seguinte, ó, quando você sente frio, a tendência é você ficar mais juntinho da pessoa ou mais afastada dela? Mais juntinho, né? Então, grande parte das substâncias, como é que elas se comportam? Quando você reduz a temperatura, então uma substância vai se aproximando da outra e isso vai reduzir o volume, aumentando quem? A densidade, né? Então, o normal é isso ocorrer. Você reduzir a temperatura, as moléculas vão se aproximando ali, vão ficando mais juntinhas, o volume diminui e a densidade aumenta. O problema, ou a salvação, é que a água tem um comportamento diferente. Tiago, o gelo, ele flutua na água líquida, né?
E o normal era a substância sólida ser mais densa. Só que a água tem um comportamento diferente, que é o que nós chamamos de comportamento anômalo, né? Quando você tem o gelo, o que é que ocorre? As moléculas se organizam mais espaçadas. E esse maior espaçamento faz com que o volume aumente e a densidade diminua. Então, quando eu pego uma questão que diz que a água tem um comportamento diferente, é exatamente nesse sentido, que o normal é as moléculas se aproximarem e a densidade aumentar. Só que a água, quando solidifica, ela passa a formar uns cristais, onde elas ocupam um maior volume, e a densidade passa a ser o quê? Menor. Por isso que o gelo flutua na água líquida. Eu não sei se você já passou por essa experiência desagradável. Quando eu tinha ali uns 10 anos de idade, eu tinha duas funções na vida. Uma era pastorar o leite para não vazar da panela, né? E a segunda era encher as garrafas com água à noite. Eram as minhas duas funções sociais: pastorar o leite para não derramar e encher as garrafas com água, né? E aí, teve uma vez que eu peguei 5 garrafas da minha mãe, as 5 que tinha lá em casa, e eu enchi de água até a tampa, fechei e botei no congelador. Quando foi no outro dia, todas as 5 estavam destruídas. Porque quando a água congela, ela faz o que, moçada? Expande, aumenta o seu volume. E aí, bebê, as garrafas eram de vidro. E aí, meu irmão, todas quebraram, né? E aí eu lembro que eu levei uma pizza por causa disso, né? Por exatamente não conhecer esse fenômenozinho natural. E eu queria que a física ajudasse a explicar um pouquinho sobre isso. Augustão, mete o aço. Vamos lá. Galera, vou começar te pedindo para dar uma olhadinha nessa animação que a gente está mostrando aí. Olha só, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior a temperatura, mais agitação eu vou ter. E quanto mais agitação eu tenho, mais espaço eu vou precisar. Então, a maioria das substâncias tem um comportamento como você está vendo aí na mola. Na hora que eu coloco na água gelada, a temperatura diminui. Quando a temperatura diminui, a agitação térmica diminui e as moléculas ficam mais próximas. Na hora que eu coloco na água quente, essa temperatura aumenta, mais agitação molecular, mais espaço eu tenho. Então eu vou ter uma dilatação na água quente, uma contração na água fria. Porém, quando a gente tem a água, e aí o Tiaguinho vai já me ajudar numa coisa, Tiago, porque na minha época a gente chamava de pontes de hidrogênio, né? E você já me fez uma correção aqui da nomenclatura. Na hora que a gente está tendo a ideia, pode ser, fica melhor? Tudo bem. Na hora que a gente tem as pontes de hidrogênio, que era da minha época, né, Tiago? Que agora como é que a gente chama? O termo é ligação de hidrogênio. A interação entre as moléculas de água, o termo mais coerente é ligações de hidrogênio. Pronto, então quando a gente tem as ligações de hidrogênio, o que é que acontece com a água? Quando ela está numa temperatura acima de 4 graus, ela vai ter um equilíbrio entre o movimento e o espaço. E aí, ela acaba ocupando um volume menor. Na hora que a temperatura começa a baixar e essa molécula de água, ela começa a precisar de estabilidade, aí elas se afastam, de tal modo que o gelo ocupa um volume cerca de 20% maior do que a água líquida. Tiaguinho falou para você a respeito das garrafas da mãe dele. Botei aqui um gráfico para a gente ver isso. Olha só, quando a água está de 0 a 4 graus, 4 graus é onde eu tenho um melhor equilíbrio entre movimento e estabilidade. Aí eu tenho um volume mínimo e a densidade máxima. Daí a água, ela ficar com a densidade maior e afundar. Quando essa água baixa a temperatura de 4 a 0, ela tem um comportamento diferente das demais substâncias. Ela se expande em vez de sofrer a contração. Isso aí explica para a gente algumas situações. Olha só, por que é que a gente tem os lagos que eles congelam e a gente continua com vida?
Na hora que o gelo está a 4 graus, ele fica mais leve, ele sobe. E o gelo é um bom isolante térmico. Como ele é um isolante térmico, ele faz com que haja mínima, a troca de calor diminui. E aí você continua com o lago embaixo, tendo vida. Mas, Rodrigo, do ponto de vista da biologia, quando a gente baixa essa temperatura, altera alguma coisa a respeito da vida aquática? O que é que você diria para a gente a respeito disso? Ó, pessoal, aproveitando o conceito de química e física, nós somos, dentro da zoologia, classificados como animais homeotérmicos. A nossa temperatura, ela se mantém constante, independente de onde a gente se encontre. Então, por exemplo, tanto faz eu estar aqui com 33 graus, estar na Sibéria com menos 17, ou na Líbia com 50 graus positivos, a minha temperatura vai ser 36 graus. Por quê? Porque nós utilizamos a água para controlar a nossa temperatura. Por exemplo, nesse momento, vocês estão sentindo calor ou frio? Então, se vocês estão sentindo calor como eu também, a gente aumenta a nossa sudorese para manter a temperatura em equilíbrio. Agora, vamos imaginar que esse ginásio ele fosse climatizado. Nós perderíamos água? Sim, perderíamos. Por quê? Porque a gente ia aumentar a nossa diurese. Nós iríamos produzir mais urina. Então, no calor eu produzo o quê, pessoal? Suor. E no frio eu produzo o quê? Urina. Só uma perguntinha. Quem de vocês sentiu sede hoje? Levanta a mão. Pessoal, presta atenção. Nós devemos beber água para não sentir sede. E não sentir sede para beber água. Não esqueçam dessa informação, tá bom? Augusto? Rodrigo, só um detalhezinho para a gente conversar. No frio, a pessoa tende a emagrecer mais pelo aumento do metabolismo. Pelo fato de queimar quilocalorias, sim. O ponto que é interessante, ó. O Rodrigo falou que a nossa temperatura tem que ser constante, né? Então, no frio, você tende a perder massa. Por quê, Tiago? Porque eu tenho que aumentar o meu metabolismo para manter a temperatura constante. Como do lado de fora do meu corpo está mais frio, para compensar isso, tu aumenta o teu metabolismo. Só que se você não controlar, tua fome também aumenta. Aí se você comer mais, meu irmão, aí a tendência é você engordar. Mas normalmente no frio, a tendência é você emagrecer. Exatamente porque você aumenta o teu metabolismo. Para aumentar a compensação de perda de calor que você está tendo, né? E isso aumenta a diurese. Quando eu aumento o meu metabolismo, eu aumento a produção de substâncias, e aí eu tenho que excretar elas. E elas são solúveis em água, então aumenta a tua diurese. Então no frio é melhor emagrecer do que no calor, tá? E a gente tende a pensar o quê, meu irmão? Eu vou ali para uma sauna, né? E ali, meu irmão, eu vou emagrecer. Você vai desidratar, né? O aumento do metabolismo ocorre no frio, tá? Bom, galera, e aí a nossa questão pergunta a respeito do comportamento do nível da água. Bom, deixa eu te pedir para ver mais uma vez essa animação aí. Olha só, quando a gente coloca o gelo fora da água e ele derrete e essa água vai para dentro do lago, para o mar, o nível vai elevar-se. Aí, quando eu já estou com esse gelo dentro da água, como o gelo tem uma densidade menor, ele fica com cerca de 20% fora da água. Esse gelo que já está dentro da água, quando ele derrete, ele não altera o nível da água. Então, o que é que acontece se eu botar o gelo dentro? Ele não vai alterar. Professor, como é que funciona isso aí? Olha só. Augusto, Diga aí, meu só amor. tirar uma dúvida contigo. O Titanic se chocou com um iceberg. Por quê? Porque um iceberg é gelo flutuante, sim? Então, o que a gente vê fora da água equivale a 20% de toda a massa. Aproximadamente 20%. Beleza. Perfeito. Então, olha só, galera. O Rodrigão falou pra gente aqui do iceberg, eu estou te botando uma imagem aí do iceberg. Essa parte que fica fora, que eu chamo de emessa, ela corresponde aproximadamente a 20%, que é exatamente a dilatação que a água sofre quando ela vai de 4 a 0 grau. Na hora que eu tiver um iceberg dentro da água e ele derreter, o que é que vai acontecer aqui?
o nível da água não vai alterar. 80% que virou água já estava dentro da água. Os 20% restante era o ar que estava entre as moléculas na dilatação para dar estabilidade. E aí, se o gelo derreter dentro da água, o nível da água não se altera, desde que eu tenha essa parte fora. Professor, mas e se não acontecer isso? E na nossa questão aqui, o que é que está acontecendo? Na nossa questão, ele está falando que a gente tem uma bolinha, uma esfera metálica. O metal tem densidade maior do que o gelo, maior do que a água. E aí o que é que vai acontecer? Se eu estou tendo uma bolinha metálica dentro do gelo, esse gelo está mais pesado. Então ele está totalmente dentro da água. Professor, se essa questão fosse sem a bolinha metálica, o que é que ia acontecer após o derretimento? A resposta ia ser o item C. O nível da água não ia se alterar. Mas como eu estou colocando uma bolinha dentro, eu estou deixando o gelo mais pesado. Então o que é que está acontecendo? Eu tenho 20% que deveria estar fora dentro da água. E quando esse gelo derreter, o que é que vai acontecer com esses 20%? Ele simplesmente vai desaparecer. Nesse caso, galerinha, o que é que vai rolar? O nível da água aí vai diminuir. Então essa questão ela pode ser cobrada de duas formas. Só gelo, sem a esfera metálica, o nível da água não se altera, porque os 20% que estava fora é o que vai diminuir de volume. Na hora que eu tenho uma esfera, o gelo fica pesado. 20% que está aí dentro faz o gelo afundar. Então, na hora que ele derrete, o volume vai diminuir de 20%. É exatamente a contração da dilatação normal da água. E aí o volume diminui. Show de bola. Bebês, só para a gente terminar essa questão e finalizar aí. Então, ó, todo mundo comigo no seguinte, ó. A água tem um comportamento anômalo, comportamento diferente. Isso quer dizer o quê? Que quando ela congela, o volume fica maior e a densidade fica menor, tá? E aí lembrando o seguinte, quando a água congela, em seu interior fica um espaço vazio ou cheio de ar. Isso atua como isolante térmico, o que faz o gelo proteger você do frio, tá? Porque quando a água congela, ela forma ali os cristais onde no seu interior tem ar ou então fica vazio. E o ar é um péssimo condutor térmico, assim como o vácuo também é, tá? Alguém pode passar o microfone ali? Ei, Augusto. Não sei se tem algum microfone. Então a aula quer fazer uma pergunta. No final posso falar contigo então? Pode ser? Show. Bebês, nossa próxima questão fala o seguinte, ó. Questãozinha 4 do nosso material me diz assim, ó. Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial numa região às margens de um rio e adotar medidas para sua despoluição, uma equipe de técnicos analisou alguns parâmetros de uma amostra de água desse rio. O quadro mostra os resultados obtidos em 5 regiões diferentes, desde a nascente até o local onde o rio deságua no mar. E aí repara só comigo, ó. Nós temos 5 regiões. Na região 1, a quantidade de O2 dissolvido é alta. Bebê, O2 dissolvido, isso é bom, isso é ruim? Isso é bom, os peixes precisam disso, né? Então, Tiago, essa região 1, que a concentração de O2 está alta, isso é um indicativo que não está tendo o quê? Poluição. Aí a região 2 tem 8,5. Então, Tiago, essa região 2, ela também não está tão poluída não. E a região 3 ainda tem um carocinho de O2 dissolvido. Baixinho, mas tem. Só que as regiões 4 e 5
Perceba que a concentração de O2, ó, é zero, meu irmão. E se a concentração de O2 é zero, o peixinho vai morrer. Então, Tiago, essa região 4 e 5 já me diz, ó, que o índice de poluição está elevado. Aí eu vou agora para outra coluna, que me diz uma tal de DBO. Rodrigão, o que é que a biologia fala sobre DBO? Que é a demanda biológica de oxigênio. Na verdade, a demanda na verdade seria assim, a disponibilidade do oxigênio e o consumo. Seria uma diferença, né? Por exemplo, na região 1 que não há poluição, você tem 9 miligramas por litro de oxigênio e uma DBO de apenas 4. Então isso mostra que não há poluentes. Se houvesse um índice de poluição, a demanda de oxigênio seria maior devido à ausência do gás dissolvido. Como a gente vê aqui nos dois últimos parâmetros. Então, moçada, ó, DBO é a demanda biológica de oxigênio. O que é isso? Quanto mais matéria orgânica tiver no ambiente, na água, mais as bactérias vão consumir o O2. Para você respirar, eu preciso ter o O2. E as bactérias também. Então, essa DBO me diz o seguinte: quanto maior for a DBO, isso quer dizer que mais bactérias estão consumindo quem? O O2. Então, não esqueça disso, ó. Quando eu olho para essa coluna, quanto maior for a DBO, isso quer dizer que mais bactérias estão consumindo matéria orgânica. Isso quer dizer que a poluição está o quê? Elevadíssima, tá? Então, ó, quando eu olho para a coluna 1 de O2, a região 4 e a região 5, o O2 está zero. Os peixes vão morrer. Isso não é bom. Isso caracteriza poluição. Aí eu vou para a segunda coluna. E aí, Tiago, onde eu tiver a maior DBO, onde eu tiver a maior demanda biológica de oxigênio, isso quer dizer que mais bactérias estão consumindo matéria orgânica. Então aquele rio está poluído, ou seja, a eutrofização do rio está muito elevada. Rodrigão, o que seria eutrofização na biologia? Eutrofização, pessoal, é quando você tem um excesso de nutrientes e a lâmina d'água, ela fica obstruída. Então, por exemplo, se vocês quiserem, vocês podem até anotar. Quando você estuda o ambiente aquático, a parte de cima, aonde você tem a lâmina d'água, nós encontramos o que nós chamamos de plâncton. Então, no Enem, se aparecer plâncton, vocês já sabem que são seres que flutuam na superfície, tá? Os seres que ficam embaixo, que são fixos, que não se movimentam, são chamados de bentons. Plânctons, bentons. E os indivíduos que nadam, que se movimentam, são chamados de néctons. Plâncton, benton, nécton. Então, quando ocorre uma eutrofização, você tem uma liberação excessiva de nutrientes e os plânctons se multiplicam, na verdade, os fitoplâncton. Pessoal, se eu tenho uma lâmina d'água obstruída, a luz do sol vai entrar mais ou menos. Se a parte de cima do oceano está obstruída, a luz do sol vai penetrar mais ou menos? Menos. Então, quem está embaixo vai liberar menos oxigênio. Consequentemente, bactérias aeróbicas irão consumir o oxigênio que está disponível. E aí vai faltar oxigênio para os peixes, levando os mesmos à morte. Não sei se vocês lembram, ano passado, aqui em Fortaleza, teve um dia, no mês de maio, que o rio Cocó amanheceu com um monte de peixes mortos. Não sei se vocês lembram, apareceu no noticiário. O que aconteceu? Chorume de lixo, substância orgânica, escorreu para dentro do Cocó, a lâmina d'água ficou obstruída, a luz do sol não penetrou, as estruturas que ficam no fundo do Cocó pararam de liberar oxigênio e os peixes morreram por falta de oxigênio. Então, eutrofização pode levar peixes à morte pela falta de oxigênio dissolvido na água. Isso é eutrofização, Tiago. Show. Então, para a gente lacrar essa questão aqui, ó. Qual é o ambiente mais poluído?
É o que tem mais O2 ou menos O2? Menos O2. Qual é o ambiente mais poluído? É aquele que a DBO é alta ou é baixa? Alta. Então não esqueçam disso. Quando o O2 é baixo e a DBO é alta, meu irmão, a poluição tá o quê? Tá bombando, tá? E aí... Pessoal, e na última coluna, vocês estão vendo coliformes fecais. Coliformes fecais são oriundos de uma bactéria que vive no nosso intestino, chamada de Escherichia coli. Então, você tem esgoto doméstico sendo lançado em algum ambiente, vai aumentar a taxa de coliformes fecais. Esse é um sinalizador de poluição também. Thiago. Show de bola? Então, ó o comando da questão, ó. Na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em ampliar o saneamento básico e as estações de tratamento de esgoto, principalmente na região. Vem cá, qual dessas regiões é a mais poluída? A 4. Então ela precisa receber um tratamento diferenciado. Observação: o governo do estado, ele é o responsável pela água que chega até tua casa e o esgoto que você produz. Quando você tem saneamento básico na sua rua, você paga 2 vezes. Você paga pela água que você consome e você paga pelo esgoto que você produz, porque são 2 tratamentos o quê? Diferentes. Quando a tua rua não tem saneamento básico, aí você tem que ter uma fossa, né? Aí você não paga pelo esgoto, claro, você paga só pela água que você consome, tá? E não esqueçam disso, tá? Até para a prova de humanas, a responsabilidade do lixo é a prefeitura, a responsabilidade pela água e esgoto é o governo do estado, tá? Próxima questãozinha. Vai ser a próxima sua, mas gente, deixa eu só explicar uma coisinha que eu acho que gerou dúvida naquela questão sobre derretimento. Augusto, o aquecimento global, a gente está tendo o nível dos oceanos aumentando. Ora, esse nível do oceano aumentando, e a gente tem aqui no Ceará, por exemplo, várias cidades, né, costeiras que a água está subindo, o mar está chegando mais próximo. Como é que isso acontece se quando o iceberg derrete, o nível da água não aumenta? O problema não é só o derretimento dos icebergs. O problema é o derretimento do gelo que está em terra. Então, as geleiras que estão em terra firme, quando tem um aquecimento, elas derretem, a água escorre para dentro dos oceanos e o nível aumenta. Outro detalhe que a gente vai perceber: se eu tenho a temperatura da água entre 0 e 3 graus, eu estou tendo aqui uma dilatação anômala. Então o nível da água também sobe pelo aquecimento. Quando ela chega próximo de 1, 2 graus, isso aí faz com que a gente tenha esse aumento. Mas o grande problema não é derretimento de iceberg, e sim derretimento das geleiras em terra firme. Vamos lá, Thiago, próxima tua aí, meu querido. Questão de número 5. Me coloca o seguinte, ó. Diversos estudos... Deixa eu ficar nesse ponto, eu atrapalho menos. Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizem o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes, grife isso aí, ó, biorremediação nesses casos. Olhou para mim? Biorremediação. Qual é a função de um remédio? Ajustar alguma coisa em você, né, não? E aí, se eu tenho a palavra biorremediação, eu vou usar de micro-organismos para corrigir algum efeito poluente. Essa palavra é idolatrada pela prova do Enem. Então, Tiago, o que é biorremediação? Eu vou usar de micro-organismos para despoluir alguma coisa, para consertar alguma coisa que está errada. Daí a função do remédio, né? E aí vem cá comigo, ó. Quando você vai para o comando da questão, ele fala assim, ó:
Os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar capacidade de... Olhou para mim todo mundo? Quando tem um vazamento de petróleo em um manancial, o petróleo fica em cima ou embaixo da água? Em cima. Se ele fica em cima, ele é mais denso ou menos denso que a água? Menos denso. Quando ele fica em cima, a luz consegue entrar ou não? Não. Se a luz não entra, tem fotossíntese ou não? Não. Se não tem fotossíntese, os seres aeróbios vão morrer ou não? Vão. Então vem cá. Quando eu tenho um vazamento de petróleo, o que passa a ocorrer é que a luz não vai entrar. E a luz não entrando, não vai ter fotossíntese. Os seres aeróbios vão morrer. Então o que é que eu preciso fazer? Tirar essa película. O Enem já cobrou uma vez assim, ó, meu irmão, em um vazamento de petróleo, eu posso jogar detergente. O detergente quebra essa película de petróleo e a luz volta a entrar. Uma outra saída, jogar jatos de areia. O Enem já cobrou isso também. Que eu jogo jatos de areia, eu vou quebrar essa película. Só que uma outra saída é o uso de micro-organismos. E vem cá, o que é que esse micro-organismo vai fazer? Ele vai pegar esse petróleo e vai ingerir, entre aspas, esse petróleo. Ele vai usar esse petróleo como fonte de energia. Ou seja, ele é capaz de usar o petróleo como alimento. Então, olha o comando da questão. Os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade, olha a letra C, utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. Então essas bactérias vão pegar o petróleo, vão consumir o petróleo para produzir energia para elas, e o resultado disso é o quê? A produção de CO2 e água. E aí eu vou consumindo esse petróleo, tirando ele do manancial. Isso é biorremediação. Não esqueçam essa palavra. É o uso de micro-organismos para exatamente remover algum poluente daquele ecossistema. E para que isso seja possível, o micro-organismo deve utilizar aquela substância como alimento, ou seja, em seu metabolismo. Então, gabarito, letra C de E não casa. confundam biorremediação com controle biológico. Alguns alunos confundem porque acham que controle biológico e biorremediação é a mesma coisa. Não. Controle biológico é quando eu utilizo um ser vivo para controlar a população de outro ser vivo. Por exemplo, Paris estava repleta de pulgões. Os pulgões, pessoal, eles atacam as plantas e retiram a seiva elaborada. Então a prefeitura de Paris, ela resolveu distribuir com a população larvas de joaninhas. Por quê? Porque as joaninhas, na verdade, consomem os pulgões. Então eu tinha um problema, que eram os pulgões, retirando a seiva elaborada da vegetação, e os parisienses começaram a criar essas larvas de joaninhas, e as joaninhas adultas começaram a consumir os pulgões. Então essa atividade feita pela joaninha é controle biológico. A utilização de uma bactéria para remoção de petróleo na água é biorremediação. São ações diferentes. Ficou compreendido, pessoal? Controle biológico e biorremediação é a mesma coisa? Beleza. Peraí, repete. Existem algumas bactérias que realizam esse processo e elas são bem específicas, entendeu? Então, assim, existem bactérias que se nutrem de hidrocarbonetos. Então, ela tem uma classificação específica para esse tipo de ação. Geralmente, no texto, ele só cita a ação, não a especificidade do indivíduo. E isso, ele vai falar de uma bactéria que consome o hidrocarboneto do petróleo, que é muito específico, tá bom? Moçada, vou te pedir aqui para a gente ir para a questão 3. O combustível gerado por veículos é um dos maiores problemas ambientais enfrentados pelas cidades atualmente.
Veículos a combustão são conhecidos por emitir gases poluentes como dióxido de carbono, CO2, e óxido de emissão, né, os NOx, e partículas finas satisfeitas pela emissão de ar e para mudanças climáticas. Por outro lado, os veículos elétricos são apontados como alternativa mais limpa e sustentável para a mobilidade urbana, mas há também a questão do consumo gerado pela criação e descarte das baterias. De acordo com o estudo da Agência Internacional de Energia, a emissão de CO2 de um carro a gasolina é de cerca de 120 gramas por quilômetro rodado. Já um carro elétrico tem cerca de 40 gramas de CO2 por quilômetro, considerando o ciclo de vida completo do veículo. Portanto, os veículos elétricos emitem cerca de 1/3 das emissões de CO2 dos veículos elétricos. No entanto, quando se considera o combustível gerado pela criação e descarte das baterias, os resultados podem ser diferentes. De acordo com o estudo do MIT, a produção de uma bateria de íon lítio de 100 kWh, usada nos carros elétricos de longo alcance, pode emitir entre 15 e 20 toneladas de CO2. Isso equivale a cerca de 2 anos de emissões de um carro a gasolina. Bom, a respeito dos gases gerados por veículos a combustão e veículos elétricos, o que é que a gente pode afirmar? Chegou agora um bom detalhe para a gente questionar. E aí, será que os carros elétricos são realmente a saída? Será que os carros elétricos são a opção para a gente acabar com a poluição? Se a gente levar em consideração só a parte da emissão, durante o uso do veículo, sim, eles emitem menos. Agora, a gente já parou para pensar, e a fabricação dessas baterias? Normalmente a vida útil de uma bateria dessa é 10 anos. E o que é que se vai fazer com essa bateria após os 10 anos? E agora uma perguntinha aqui para o meu querido Tiago me ajudar. Tiago, na hora que nós temos o combustível, nós temos a gasolina e nós temos o etanol. Como é que a gente teria, qual seria a vantagem ou desvantagem do uso do etanol em relação a termos de poluição, meu querido? Vantagem ou desvantagens? Desvantagem. Vem cá comigo, ó. Abastecer o carro com álcool ou abastecer o carro com gasolina, né? Ambientalmente, o uso do etanol, ele é melhor. Ele é um biocombustível, né? E aí, Tiago, por que ambientalmente isso é melhor? Vem cá comigo. A gasolina vem da onde? Do petróleo. E o petróleo está onde? No solo ou então no mar. E aí o seguinte, ó. Eu tiro esse petróleo que estava preso, vou refinar ele, vou produzir gasolina, vou queimar e liberar CO2. Aí eu vou lá de novo, ó. Petróleo, gasolina, queimo, CO2. E a concentração de CO2 na atmosfera vai o quê? Vai aumentando, o que não é bom. Já no caso do etanol, olha que legal. Cana-de-açúcar, eu tiro o caldo açucarado, faço uma fermentação, etanol, queimo ele, CO2. Aí o CO2, por fotossíntese, volta a ser o quê? Cana-de-açúcar. Aí cana-de-açúcar, etanol, queima o CO2. O CO2, ó, fotossíntese, volta a ser cana-de-açúcar. Então vem cá, primeira vantagem do uso do biocombustível. Eu não aumento a concentração de CO2 onde? Na atmosfera. Então, o lance do aquecimento global não vai ficar comprometido, porque eu estou utilizando um biocombustível. Segundo ponto, quando você pega a gasolina, ela é rica em enxofre, e a queima da gasolina vai produzir substâncias ácidas, que vão poluir a atmosfera. Já no caso do biocombustível, o biogás, ou o etanol, ou o biodiesel, eles não têm praticamente enxofre, então eles não vão emitir essas substâncias ácidas para a atmosfera. Então, todo mundo comigo. Vantagem 1 do biocombustível: eu não comprometo o aquecimento global. Segunda vantagem: eu não vou estar liberando substâncias ácidas para a atmosfera. E o derivado do combustível fóssil, ele faz isso.
Não é à toa que se você passar num posto de gasolina, tu vai ver assim, ó, diesel S10. Alguém sabe o que é esse S10? O S é o símbolo do enxofre, que é um poluente. E esse 10 é a concentração de poluente no diesel. Ah, Titi, então quer dizer o seguinte: eu tenho diesel S50 e eu tenho diesel S10. Quem é o menos poluente? O S10, tá? Então o S é um poluente, que é o enxofre. E esse 10 é a concentração do poluente no diesel. A gasolina também é S10, só que não é divulgado para você. Só que a gasolina que você compra é gasolina S10. Todo derivado de combustível fóssil, ele tem enxofre como poluente, tá? Pronto. E aí, galera, vantagem aí de termos de poluição, fantástico. Porém, a gente deve lembrar um detalhezinho, né? O poder calorífico do álcool é menor, inferior ao da gasolina. Então consome mais, né? Evidentemente, a autonomia do veículo fica menor. Hoje eu estava ouvindo uma notícia que o ministro das Minas e Energia estava com a proposta de aumentar o teor de álcool na gasolina de 27% para 30%. Bom, o que é que isso vai influenciar? Para aqueles veículos que rodam totalmente a gasolina, vai estar pior, porque ele não vai ter uma queima adequada. Para os veículos flex, o que vai mudar é que vai ter uma autonomia menor. Mesmo esses 3% vai fazer com que a gente tenha um consumo maior. Só um detalhe, pessoal. O Thiago falou para vocês a respeito de efeito estufa. Perguntar uma coisa: efeito estufa é uma coisa boa ou ruim? Uma coisa boa ou ruim? É boa, pessoal. Excelente. Porque estufa não há vida. Agora, o que é ruim? O aumento do efeito estufa. Os gases poluentes, como é o caso do CO2, como é o caso do metano, eles são ruins ao aumentar o efeito estufa. E o aumento do efeito estufa ele é ruim porque favorece o aquecimento global, que é algo que a gente tem vivenciado e sentido na pele. Por exemplo, a gente, no início desse ano, nós tivemos quase 100 dias de seca no Rio Grande do Sul. No mesmo período, a gente estava tendo enchentes no estado de Alagoas e no estado da Bahia. Então era algo que não acontecia naturalmente. O sul seco e o nordeste submerso, tamanha quantidade de chuvas. Aí você vai dizer: Rodrigo, mas é bom. Por quê? Porque agora está chovendo no nordeste, independente de estar seco lá no sul. Mas não é bom, pessoal, porque essas mudanças, que são os efeitos provocados pelas mudanças climáticas, elas provocam uma alteração de comportamento no ambiente, que muitas vezes provoca danos que são irreversíveis. Para a gente que vive na região nordeste, é interessante sim ter chuva, tá? Mas na verdade a gente tem que entender que nós somos um ambiente preparado para uma quantidade de chuvas menor. Tanto é que qualquer chuva a mais alaga a cidade, alaga os lugares. Então a gente tem que entender que essas mudanças morfoclimáticas, elas não podem ser boas só para a gente, em detrimento de ser ruim para outros. Elas devem não acontecer para não alterar os comportamentos ambientais do planeta, tá? Bom, meninada, então vamos lá para a nossa questão. A respeito dos por veículos a combustão e veículos elétricos, vamos afirmar que veículos elétricos são completamente livres de emissões de poluentes. Gente, nenhum veículo é totalmente livre da poluição. Mesmo quando você abastece os veículos a combustão com etanol, ele não tem 100% do CO2 sendo renovado, não. Então, parte disso também vai como poluição. B. Veículos elétricos emitem mais poluentes do que veículos a combustão durante todo o ciclo de vida. Não vai acontecer isso, tá? Eles emitem menos durante o ciclo de vida. Letra C. Veículos elétricos emitem cerca de 1/3 das emissões do CO2 dos veículos a gasolina durante a operação. Durante a operação, sim. Durante a produção das baterias, não. Durante a produção da bateria, o veículo elétrico ele é bem mais poluente do que o veículo a combustão. Então, nesse caso aqui, nossa alternativa seria o item C.
Então, durante o ciclo de vida, depois que o veículo está fabricado, perfeito, ele vai emitir 1/3 a menos. Mas a bateria tem vida útil de cerca de 10 anos. A produção da bateria gasta muito mais energia e polui bem mais do que o tempo de vida do veículo. Então, se a gente pegar toda a produção, incluindo a bateria e o tempo de vida dos veículos, por incrível que pareça, o veículo a combustão ainda é menos poluente do que o elétrico. Augusto, mas existem algumas alternativas, como por exemplo a utilização do hidrogênio. Seria uma alternativa que poderia ser equiparada ao veículo elétrico? Com toda certeza. Então, se você pega veículos a nitrogênio ou veículos a hidrogênio, eles, aí sim, nesse caso, eles seriam veículos que seriam menos poluentes. Agora, se você pegar o totalmente elétrico, ou mesmo o flex, aí a produção da bateria, com certeza vai gastar mais. Mas se você consegue fazer isso para veículos a hidrogênio, inclusive no Ceará a gente tem aqui a planta de hidrogênio verde. Então, se a gente conseguir desenvolver veículos e a indústria automobilística permitir que esses veículos sejam comercializados, será uma grande vantagem. Agora, outra dúvida que pode me ajudar também. Os veículos híbridos, até onde eu sei, a energia gerada pela frenagem, ela é utilizada para carregar a bateria do próprio veículo. Te pergunto, a utilização de maior número de veículos híbridos seria uma solução? Mas a minha pergunta é, a bateria dos veículos híbridos, dada essa recarga sendo feita pela energia do próprio carro, ela tende a durar mais do que as convencionais ou não? Vamos lá. Se a gente puder pegar uma bateria, até mesmo aquele power bank de carregamento que você tem do seu smartphone e desmontar, ele vai ser composto por várias pilhas, várias baterias pequenininhas, tipo pilha de lanterna, aquela pilha A2, A4 normal que você tem. A bateria do veículo não é diferente. Então ela é composta mesmo o veículo híbrido, ele é composto por várias pilhas associadas em paralelo. Então a produção desse material, dessa bateria, é extremamente poluente e após um ciclo de vida em torno de 10 anos, o descarte também vai gerar muito mais poluição. Então o híbrido, durante o tempo de uso, aí ele é bem interessante, porque ele é bastante econômico na cidade, na estrada não tem nenhuma vantagem, mas na cidade ele é bastante econômico, então do ponto de vista do bolso vale a pena, mas em termos de vista do meio ambiente, não. Ei, Augusto. Foi já. É. Chuchus, volta aquele slide rapidinho. Não, o slide anterior. Beleza. É, isso aí, ó. Bebês, olha essa discussãozinha, como é bem interessante, ó. O lance do efeito estufa. E aí, Tiago, como é que eu sei que se uma substância aumenta o efeito estufa? Anota essa dica aí, ó. Substâncias com número de átomos maior ou igual a 3 contribuem com o aquecimento global. Substâncias com número de átomos maior ou igual a 3 contribuem com o aquecimento global. Todo mundo comigo? O CO2 tem quantos átomos? 3. Contribui ou não com o aquecimento global? Contribui. CH4, que é o metano, contribui ou não com o aquecimento global? Contribui, porque o total são 5, ó, um C e 4 Hs. Agora vem cá, o N2 contribui com o aquecimento global? Não, porque só tem 2 átomos, né? Então vem cá, quando é que uma substância ela vai contribuir com o aquecimento global? Quando o número de átomos por molécula for 3 ou mais. Pessoal, e é interessante. A água em forma de vapor, ela é poluente, ela contribui com o aquecimento global, sim. Baseado no que o Thiago acabou de falar, a água em forma de vapor, ela aumenta os gases de estufa, sim ou não? Qual é a fórmula da água? H2O. H2O, quantos átomos? 3. Todo mundo comigo, ó. A principal substância responsável pelo efeito estufa é a água.
Só que o aumento do efeito estufa, que é o problema, o grande responsável quem é? O CO2. Não confunda isso em prova. O efeito estufa é algo importante para a vida. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura do planeta seria menor que zero, não teria vida. Efeito estufa não é problema. O problema é o aumento do efeito estufa, é a intensificação do efeito estufa. Isso é o problema. Então a água é a principal substância responsável pelo efeito estufa. Porém, o aquecimento global, o aumento do efeito estufa, a principal substância é o CO2, tá? Só complementando aqui, gente, na hora que você tem a ideia do efeito estufa, o que é que acontece? Todo o calor que passa para a Terra, boa parte dele vai ser absorvido e reemitido. Cerca de 70% é para sair novamente para a atmosfera. E 30% desse calor fica retido na Terra para a manutenção da vida. Agora, na hora que a gente tem o excesso de poluição, que funciona como uma blindagem, que não deixa passar esses 70%, aí sim, esse aumento excessivo do efeito estufa é que é prejudicial para a gente. Ó, pessoal, para vocês entenderem o efeito estufa de uma forma bem prática, você estaciona o carro no sol, a luz solar vai entrar, não vai? O carro tem teto? A luz do sol vai conseguir voltar? Vai, pessoal? Não. Quando eu abro o carro que está estacionado no sol, qual é a primeira sensação que eu tenho? Muito calor, está muito quente. Por quê? Porque a radiação solar penetrou, tentou voltar, mas devido ao teto do carro não voltou. Com isso ele termina aquecendo e fica acumulado, fica abafado. Então, para você entender o efeito estufa de uma forma prática, só é você lembrar de um carro estacionado no sol. É o que o planeta está passando. A incidência, a radiação solar está entrando, mas quando ela tenta voltar para o espaço, os gases não permitem. E aí a luz, a radiação termina voltando para a Terra, fazendo com que ela aqueça. Só colocar o slide de novo, por favor. O ciclo da água envolve processos de evaporação, condensação e precipitação da água no ambiente. Por gentileza, sublinhem essa frase. O ciclo da água envolve processos de evaporação, condensação e precipitação. Coloquem do lado, pequeno ciclo da água. Por gentileza, pequeno ciclo da água. Pessoal, a água ela tem dois ciclos. O pequeno, que é esse, em que a água evapora, condensa e precipita. E existe o grande ciclo da água. Preste atenção. Se o cara colocar para vocês que nesse ciclo da água existem seres vivos, você já sabe que é o grande ciclo. Nessa questão, ele está falando, nessa frase, sobre seres vivos? Não, ele está dizendo o quê? Evapora, condensa e precipita. Então não existem seres vivos. Então você já sabe que esse é o pequeno ciclo da água. Pronto. E aqui você tem o pequeno. Evaporou, condensou, precipitou. Precipitar é chover. Agora, presta atenção. As plantas, elas realizam evapotranspiração. Então as plantas transpiram, essa evapotranspiração leva à condensação e à precipitação. Lógico que a gente tem também a evaporação. Mas a diferença entre os dois ciclos, o pequeno e o é justamente a presença dos seres vivos no grande. Tá? Não esqueçam disso. Põe a questão para mim. Bebês, rapidinho comigo. Quando a água sai do sólido para o líquido, qual é o nome disso, hein? Fusão, né? Quando a água sai do líquido para o vapor, eu chamo isso como? De vaporização. Só que essa vaporização pode ser de três maneiras, né? A evaporação, quando eu estendo uma roupa em um varal. A ebulição, quando eu vou fazer um café. Ou então a calefação,
Quando eu pego uma chapa quente, coloco debaixo da pia e ligo a torneira. Aquele sonzinho, né? Isso é a calefação, né? Então, do líquido para o vapor é a vaporização. Só que essa vaporização pode se dar de 3 maneiras: lenta, que é a evaporação; um pouquinho mais rápida, que é a ebulição; ou aquela instantânea, que é o processo de calefação. Agora vem cá. Do sólido para o líquido, eu absorvo calor ou vou liberar calor? Absorver, né? Eu como água, para sair do sólido e ir para o líquido, eu tenho que absorver calor. Do líquido para o vapor, eu também vou fazer o quê? Absorver calor. E quando eu absorvo calor, eu chamo isso de endotérmico, né? Então a água, quando derrete e quando vaporiza, ela absorve calor do meio. Já se ela sai do vapor para o líquido ou do líquido para o sólido, ela vai liberar o quê? Calor. Não é à toa que quando eu estou com febre, eu tomo banho. Tiago, qual é a função de tomar banho quando eu estou com febre, Chuchu? Porque Fica quando limpo. eu molho o meu corpo, essa água tende a vaporizar. E quando essa água vaporiza, ela retira calor do meu corpo, melhorando o quadro que? Febril. Antigamente, era comum você pegar um lencinho, né? E passar álcool no corpo da criança. Esse álcool vaporiza e retira o calor do corpo da criança. Não se faz mais isso, tá? O álcool, ele pode ser absorvido pela pele da criança, intoxicar a criança. Então, o ideal é que quando uma criança está com febre, ou você está com febre, você vá tomar um banho. Mas não é um banho de água gelada, né? Você pode ter um choque térmico. Você toma um banho com água ali, a uma temperaturazinha normal. E aí, o teu corpo cheio de água, a pele cheia de água, essa água tende a vaporizar. E quando essa água vaporiza, ela tira calor do teu corpo. Não é à toa, por exemplo, que meio-dia, na Praia do Futuro, o sol a pino, eu saio do mar, eu sinto frio. Como é que eu sinto frio meio-dia do sol, meu irmão? Porque quando essa água vaporiza, ela rouba calor do meu corpo. E aí eu vou ter uma sensação de frio, né? Vai, Augusto. Olha o comando. Vamos lá, só recapitulando aqui, ó. O ciclo da água envolve processos de evaporação, condensação e precipitação da água no ambiente. Na etapa de evaporação, pode-se dizer que a água resultante se encontra pura. Entretanto, em contato com poluentes atmosféricos, como os óxidos sulfuroso e nitroso, é contaminada. Olhou para mim? O enxofre deixa o ambiente ácido ou básico? Ácido, opa! Então o que eu pego aí, ó, o óxido sulfuroso e o óxido nitroso, esses caras vão estar favorecendo ao aumento da acidez no ambiente, né? Dessa forma, quando a água precipita, ela traz consigo substâncias que interferem diretamente no ambiente. E aí, ó, qual o problema ambiental o texto faz referência, né? Ô bebê, toda vida que aparecer enxofre ou aparecer nitrogênio, eu vou estar diante de quem? Da chuva ácida. Olhou para mim? Toda chuva, naturalmente, ela tem uma leve acidez. O problema é quando essa acidez é elevada. E aí eu chamo isso de chuva ácida. Aí, meu irmão, Rodrigão, como é que essa chuva ácida poderia comprometer, por exemplo, a fauna, né, e a flora? No caso da flora, você tem uma alteração de pH do solo, o que necessariamente pode favorecer a mortalidade de vegetais, assim como a mortalidade também de animais como as minhocas, que são fundamentais para a aeração, adubagem e drenagem do solo. E na água, pessoal, essa chuva ácida também altera o pH, o que pode levar à mortalidade de seres aquáticos. Então a chuva ácida não é um problema que leva à corrosão de monumentos, que leva à corrosão de bancos, que leva à corrosão de piso asfáltico. Ela é principalmente um dano ao ambiente no sentido de fauna e flora.
devido às alterações de pH que você citou. Ó, um ponto que é interessante de você discutir é o seguinte: criação de camarão. Meu irmão, Carcinocultura. a acidez, o pH da água tem que dar 6. Se baixar um pouquinho para 5,9, eles não se reproduzem mais. E se ficar 5,8, todo mundo morre. Então, muitas vezes, uma chuva ácida como essa, ela provoca alteração na acidez da água, e isso compromete uma certa espécie. Tem espécies que são sensíveis à acidez do meio, né? Tem outras que são mais resistentes. Mas uma chuva ácida pode comprometer muito aquele ecossistema, né? E um outro ponto interessante. Tiago, aqui eu tenho poluição. Então a chuva ácida só pode ocorrer aqui. Não, filho. O vento vai levar esses poluentes. O vento vai levar esses poluentes. Então a chuva, ela pode ocorrer em outras áreas que, de certa forma, não teriam poluição. Só que o vento leva esses poluentes para outras regiões. Então, Tiago, não necessariamente a chuva ácida vai ocorrer no local onde tem a poluição. E pode ocorrer em outros ambientes, tá? Eu nunca esqueço uma reportagem falando sobre a poluição em Natal, Rio Grande do Norte. Estado vizinho aqui ao nosso. E aí, quando foram investigar quem eram esses poluentes, os poluentes estavam vindo da África. O pessoal queimando lá, e aí as correntes de vento trazendo esses poluentes para o Brasil. Então, uma poluição que foi gerada no outro continente acaba prejudicando o nosso. Por isso, tomem cuidado na questão da poluição. Você pode estar atingindo uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, eu peço muito isso aos meus alunos, né? Moçada, a gente fala tanto em preservar o meio ambiente, pô. Isso é fundamental. Aí tem pessoas, bicho, por exemplo, que jogam lixo na rua, indo para a igreja. Brother, vem cá, meu irmão. Isso aí, para mim, é muita hipocrisia, né? Então, o fato de você se preocupar com o meio ambiente, isso faz parte também do nosso caráter, né? Se você é cristão, isso faz parte também do cristianismo, brother. De você zelar pelo ambiente que você está. E aí, muitas vezes, você não se preocupa com isso, e aí as pessoas querem pagar de santa. Ah, meu irmão, vem cá, a partir de agora, vou brincar aqui, ó. Preservem o meio ambiente. Se você quer ir para o céu, preserve o meio ambiente. Moçada, se vocês derem uma olhadinha na primeira questão, tem uma imagem aí de plásticos chegando já nos polos. Polo Norte, Polo Sul, já tendo plástico atingindo. Então, você veja que a poluição, ela atinge realmente de forma global. E eu vou te pedir para a gente pensar aqui na segunda questão. De acordo com os estudos climáticos, o aumento do nível médio do mar está diretamente relacionado com o aumento da temperatura global, que, por sua vez, está ligado às emissões de gases do efeito estufa. Relembrando, o derretimento das calotas que estão em terra. Então, na hora que eu tenho a geleira em terra, é que está aumentando o nível. Agora, olha só um detalhe, essa história de efeito estufa. Moçada, eu gosto muito de pegar o modelo da ideia de um veículo para a gente pensar nisso. Quem é aqui que já entrou num carro que estava estacionado ao sol, passou algum tempo estacionado ao sol, você abriu a porta e foi entrar direto no carro? Quem já fez isso? E aí, sensação? Horrível, né? Aquele bafo, aquela temperatura elevada. Olha só, o vidro, ele funciona mais ou menos como se fosse, guardando as devidas proporções, a ideia da camada de ozônio que a gente tem. Quando eu tenho a luz ela é uma onda de comprimento mais fininho, é um de comprimento de onda menor e uma maior frequência. Então a luz, ela é transparente ao vidro. Quando eu tenho um veículo, a luz entra nesse veículo e ao bater no interior do veículo, no banco, na direção, no carpete, no painel, parte dessa luz é absorvida, essa energia, e reemitida como onda de calor. Essa onda de calor, ela tem uma frequência menor e um comprimento maior do que a luz. Vamos
Fazer uma coisa bem cearense, pensa numa farinha e uma peneira. O vidro seria como se fosse a peneira. Na hora que eu passo a farinha fina, ela atravessa a peneira, é a luz. Os grãos mais grossos corresponderia à ideia do calor. Aí o calor não passa de volta pelo vidro. O vidro, ele é opaco ao calor. Ele deixa passar a luz, mas não deixa passar o calor. Quando essa onda luminosa, ela bate nos obstáculos e se transforma em calor, isso vai se acumulando dentro do veículo. Por isso que essa temperatura vai estar aumentando. Bom, a nossa questão diz, suponha que em um determinado ano a temperatura média global tem um aumento de 0,8 graus em relação ao período pré-industrial e que como resultado disso o derretimento das calotas polares tenha contribuído para uma aceleração média do nível do mar de 3,2 milímetros. Aí, olha só um detalhe, ele está pedindo para a gente pensar em relação ao período pré-industrial. Eu tenho 0,8 graus e 3,2 milímetros. E aí eu vou te pedir nessa questão 2 que você faça uma correção nos valores das alternativas que foram digitadas. Dá uma olhadinha, por favor, aqui na lousa e corrige para mim esses valores. Se a temperatura global continuar a aumentar uma taxa média de 0,2 graus por década, qual será a elevação média do nível do mar em 2100, supondo o aumento de temperatura global continue a ser o principal fator para contribuir com esse aumento? Vamos fazer uma regrinha de 3? Nós estamos em 2023, mas a gente pode pensar em termos de 2020, para facilitar as nossas contas. Então, se eu quero 0,2 graus por década, o que é que a gente vai fazer aqui, menino? Vamos montar uma regrinha de 3? 0,8 graus me dá um aumento de 3,2 milímetros. Ora, de 2020 a 2100, eu vou ter quantas décadas? 8 décadas. Né? Nós temos 80 anos, aproximadamente, aí são 77, a gente vai arredondar para 80. Multiplico pelo meu 0,2 e aí eu vou ter a nossa altura de 6,4 centímetros. É pouco? Não. Isso aqui pode causar calamidades. A gente tem cidades inteiras. As alternativas eu pedi para consertar. Não tem aí? Questão 2. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Só que os valores. Bate uma fotinha aí pra gente, por favor. Os valores são outros, Augusto. Ó, tá aqui, ó. Eu pedi para consertar os valores. É a questão 2, meninas. Só que tem um item aí, ó, 25,6, 32. Aí eu te peço, por favor, que conserte as alternativas. É a questão de número 2, página 11. Por favor. As alternativas são essas que estão aqui na lousa. Não são as que estão impressas, tá bom? É só as alternativas. O texto é o mesmo. As alternativas você altera. Ah, tá. Beleza? Então, ajeita só as alternativas aí para o tio Augusto. Deixa eu sair aqui do meio. Vou te pedir para ajeitar as alternativas e uma regrinha de 3 simples, ó. De 2020, a gente vai arredondar 2023 para 2020. De 2020 para 2100, que é o ano que a questão tem, a gente vai ter o quê? 80 anos. Dividido por 10, 8 décadas. Ele fala que eu tenho um aumento de 0,2 graus por década. Então, a gente vai ter o quê? Um aumento de 1,6 graus. E aí, a gente vai montar uma regra de 3. 0,8 graus de aumento corresponde a 3,2 de altura. Quando a gente tiver 8 décadas a 0,2, eu vou ter essa altura de 6,4, que fica a alternativa A. Tudo bem, meninada? Dá uma arrumadazinha na gente para essa questão e deixa eu passar aqui para a próxima, que é meu amigo Tiago. Terminou, né, Tiago? Volta aí para mim, por favor, slide. Desculpa, tá voltando. Não vou mais mexer aqui. Vai já voltar a tela, tá, meninada? Pera lá. Tio, tu mexeu quando não devia, desculpa. Faz o encerramento, né? Já vai encerrar, né? Tá bom, pode só encerrar. Vai lá, encerra aí. Só voltar um slide, por favor.
Bebês, enquanto eles voltam aí o slide, eu queria dar um depoimentozinho para vocês, né, para a gente encerrar o nosso encontro. Que é o seguinte: uma das maneiras que você tem de mudar a tua história e a história dos seus familiares é através do estudo, né? Eu sou muito feliz porque eu fui aluno do Instituto Federal daqui, né, o antigo Cefet, na 3 de maio. De lá, eu fui para a Universidade Federal do Ceará, onde eu sou formado em farmácia. E aí eu fui para a Estadual do Ceará, me formei em biologia, voltei para a Universidade Federal para fazer o mestrado e hoje eu sou professor, né? Então assim, para mim, ser fruto do estudo é muito bom, porque eu consegui mudar a história da minha família através do estudo. E hoje a minha família tem uma condição decente, porque eu resolvi meter a cara nos livros e mudar essa história. E eu queria que vocês levassem isso para você também. O Rodrigo, o Augusto, todos eles têm 2 formações. Os caras foram em busca, foram estudar para mudar a história, para mudar a realidade. E assim, eu sou muito privilegiado, porque no meu mestrado eu consegui desenvolver um medicamento para combater a herpes labial. Então assim, brother, eu posso passar por esse mundo aqui sem deixar nada, mas eu posso vir para esse mundo aqui e mudar o cenário de muita gente. Basta do que você decidir. Então, meu irmão, vem cá. Se você quer ser diferente, se você quer fazer diferença na vida de alguém, meu irmão, senta a tua bunda na cadeira, estuda, se esforça. A Bíblia fala muito isso, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Deus não vai te dar nada se você não se esforçar, se você não se empenhar. Nada cai do céu se não for a partir do seu esforço. Outro versículo bíblico que eu sou muito fã. Meu irmão, quem semeia vento, colhe tempestade. Então semeia amor na vida das pessoas para você colher amor. Semeia estudo, conhecimento para você ter prosperidade. A prosperidade, ela vem a partir do momento em que você decide ter conhecimento. De ignorância, esse mundo aí já está cheio. Então, bebê, bora fazer a diferença. E eu quero que essa diferença você faça através do seu estudo. Mude a sua história e mude a história de quem está ao seu redor. E isso, meu irmão, se faz através dos livros, tá? Ó, pessoal, são quase 5:30 da tarde, tá? Hoje é domingo. E a diferença que eu aprendi na minha vida entre os vencedores e os perdedores é uma só: atitude. Quando o ano que vem vocês estiverem nesse período dentro da universidade, vocês vão perceber que não foi um domingo perdido. Foi um domingo em que você adquiriu mais conhecimento para você poder conseguir alcançar os seus objetivos. Então assim, se vocês forem aprovados, e serão, para mim não vai causar surpresa nenhuma, porque vocês tiveram atitude, tá? Parabenizar vocês que ficaram até agora com a gente, tá? Eu espero vê-los numa próxima oportunidade. Quem quiser contactar comigo, meu Instagram é Rodrigo Biovet56, tudo junto. Se tiverem dúvidas, quiserem tirar dúvidas ou algo parecido, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Vejo vocês em breve, tá? Babies, Deus abençoe vocês, uma excelente noite, um excelente. E ó, um relatozinho aqui de uma colega de vocês que pesquisou sobre microplástico, né? E essa pesquisa pode ajudar muita gente no futuro, tá? Beijo!